A lei de Coulomb diz as forças que surgem entre cargas, né? Mas ao invés de falar na força, a gente pode falar também no campo elétrico. A gente vai ver como é que a gente define o campo elétrico a partir da força e mais adiante a gente vai ver que na verdade o campo elétrico é tratado como uma coisa mais fundamental do que a força. Então a gente vai fazer o caminho inverso. A partir do campo elétrico obter a força. Então antes de falar de campo elétrico, a gente tem que falar o que é um campo geral, porque campo não é um campo de futebol ou algo assim. Campo é um termo matemático, tem um significado bem preciso. Um campo é uma função que toma valores em cada ponto no espaço. Okay? Isso é um campo. Então um exemplo é o campo de temperaturas. Aqui eu desenho um quarto, ok? Meu desenho está muito ruim, mas tentem acreditar que isso aqui é uma geladeira com a porta aberta. Ok? Isso aqui é uma janela. E aqui a gente tem o sol brilhando, está entrando luz aí do sol pela janela. Então, o que eu fiz foi, botei um termômetro em cada lugar do quarto e verifiquei qual é a temperatura naquele ponto. Então, eu descobri que nesses 3 pontinhos, a temperatura é 30 graus, que estão perto da janela. Então, o valor da temperatura em cada ponto é o campo de temperaturas, certo? A função aí que eu falei, na definição, é a temperatura em cada ponto. Esses outros pontos brancos, aqui, tem uma temperatura de 25 graus. Eu desenhei essa curva azul, que é uma isoterma, indicando os pontos do espaço que tem a mesma temperatura. Esses outros pontos brancos mais perto da geladeira, claro, tem uma temperatura mais baixa, de 20 graus. Então o que a gente desenhou aqui é o campo de temperaturas no quarto. A gente sabendo o campo de temperaturas, a gente sabe dizer exatamente qual é a temperatura em cada ponto. Então isso é uma função, é um campo, que toma valores em todos os pontos do quarto. Nesse caso, a função, temperatura em função da posição, é uma função escalar, significando que é um número, certo? Em cada ponto aqui eu associei um número que é a temperatura naquele ponto. Mas a função não precisa ser uma função escalar. O campo pode ser um campo vetorial. E aqui a gente tem um exemplo de um campo vetorial. O campo de velocidade de um rio, da água de um rio. Então isso aqui é um rio visto de cima. Você pode fazer uma experiência jogando folhinhas no rio e vendo o quanto que cada folha anda num certo intervalo de tempo. Isso aí vai te dar a velocidade do rio naquele ponto, certo? Então essas setinhas amarelas são as velocidades de cada pedaço da água que está passando por pontos diferentes do rio. Aqui a velocidade é uma grandeza vetorial, como a gente sabe, tem esse módulo e está apontando para a direita, indicando quão rápido a folhinha está andando e em que direção ela está andando, certo? Aqui o campo de velocidades começa a afunilar, porque o rio fica mais estreito. Aqui as velocidades passam a ser paralelas a esse eixo de novo e os vetores são maiores, certo? Então isso é um campo vetorial. É uma função que diz para cada ponto do rio qual é a velocidade da água que está passando ali, certo? Com a velocidade vetorial, então o campo aqui nesse caso é vetorial. A gente está interessado no campo elétrico, que eu vou definir para vocês agora. Então é o seguinte, você pega uma carga, pode ser, por exemplo, um papelzinho daqueles carregado, que eu carreguei esfregando, colocando o canudinho carregado, por exemplo, ou o gerador Van der Graaf, certo? Que é uma carga muito grande. Mas imagina que você tem uma carga pequenininha. Você coloca uma carga pequenininha nesse ponto P. Essa carga pode ou não pode sofrer uma força elétrica. Supomos que ela sentiu uma força elétrica nessa direção e com essa magnitude, certo? Então eu vou definir o campo elétrico a partir da força elétrica que essa carga sente. Como é que eu defino? O campo elétrico é simplesmente a força elétrica que a carga sente, dividido pela carga que ela tem, certo? Então você repara aí que eu estou escamoteando, estou esquecendo, estou deixando de lado o que pode estar causando essa força elétrica. A gente sabe que pode ser, por exemplo, uma carga mais ou menos nesse ponto. Está causando essa força elétrica. Mas aqui eu estou interessado no comportamento dessa carguinha nesse ponto. Eu não estou interessado em descrever o que causou essa força, certo? Então, eu defino o campo elétrico como você pega o vetor força e divide pela carga, ok? A gente vê que como o campo elétrico é proporcional à força, é só dividir por essa constante, esses dois vetores são paralelos, né? E a gente vê que o campo elétrico não depende da carguinha que você está falando. Esse aqui é o interesse de definir o campo elétrico dessa forma. Você pega a força e divide pela carga que está sofrendo a força, você tem uma propriedade daquele ponto, certo? Não é uma propriedade da carga, né? Porque você dividiu por essa carga. Então a ideia do campo elétrico é essa. A gente define a partir da força, mas depois ele descreve
o que está acontecendo naquele ponto no espaço. Se você colocar uma carga pequena naquele ponto no espaço, a força vai ser pequena. Se você colocar uma carga grande, a força vai ser grande. Certo? A propriedade do espaço que eu estou descrevendo é o campo elétrico naquele ponto. Ok? Então aqui é esse raciocínio inverso. Se eu sei o campo elétrico, digamos que eu aprenda como calcular o campo elétrico, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou saber já qual é a força que qualquer carga sofre. Porque essa equação está me dizendo, se eu sei isso, né? Se eu sei o campo elétrico, né? Então eu sei a força que essa carga vai sofrer. É só multiplicar. E vezes Q vai me dar a força. Certo? Então isso aqui mostra que isso é uma propriedade do ponto no espaço, o campo elétrico, e multiplicando pela carga que você coloca nesse ponto no espaço, é que você vai ter uma força. Certo? Então isso é uma propriedade do espaço, isso é uma propriedade da carga que você colocou nesse ponto do espaço. Né? Juntando as duas coisas, você tem a força que a carga vai sentir quando for colocada naquele ponto. Então isso é a maneira que você faz para definir o campo elétrico. Como a gente já definiu a força elétrica, a partir da lei de Coulomb, o campo elétrico é definido automaticamente, usando essa relação. A gente viu que o campo elétrico é uma propriedade do espaço perto de uma carga. Essa propriedade é o que a carga faz no espaço, é que se eu colocar uma outra carga naquela posição, perto de uma carga, ela vai sentir uma força. Né? Então a gente calcula o campo elétrico a partir da força elétrica que surge. Então, como a gente sabe calcular a força elétrica para cargas pontuais, que foi o que a gente viu, a gente sabe calcular também o campo elétrico criado por uma carga pontual. Então aqui a gente tem uma carga pontual mais Q grande, e a gente está querendo saber qual é o campo elétrico em várias posições no espaço. Como é que a gente faz? Coloca uma carga Q pequena, Qzinho, e calcula a força de Coulomb. Força de Coulomb é essa seta, esse vetor branco, ok? Dividimos pelo valor de Qzinho, encontramos esse vetor vermelho, que é o campo elétrico, por definição. A gente pode colocar essa carga em outras posições, por exemplo, colocando a carga aqui, a força nessa direção de repulsão, certo? Dividimos pelo valor do Qzinho que a gente colocou, dá um campo elétrico maior também, e nessa direção. Claro que a gente pode escolher onde a gente quer colocar. Se a gente colocar a carga Q pequena aqui, o campo elétrico nessa posição vai ser um vetor apontando para longe de Q e bem grande. Então o que a gente está vendo aqui é que o campo elétrico ele é radial, porque a direção dele é sempre na direção do raio que parte da carga que está causando o campo elétrico, certo? Se a carga que está aqui é maior do que zero, que foi esse exemplo que eu dei, o campo elétrico é para fora, como eu desenhei. Se a carga é negativa, o que acontece? Se essa carga ao invés de mais Q fosse menos Q, ao colocar uma carga mais Q aqui, ele sentiria essa mesma força em módulo, mas na direção contrária, certo? Então, quando eu dividir pela carga, Qzinho, eu vou obter o mesmo vetor com o mesmo módulo, só que apontando na direção contrária. Então, quando você tem uma carga negativa, essa carga negativa cria um campo elétrico que tem esse mesmo formato, todo invertido. Ao invés de apontar para fora de Q, aponta para dentro de Q, certo? Então, aqui, a gente está dizendo qual é o sentido do campo elétrico que uma carga pontual cria, para fora ou para dentro, com uma direção radial, certo? Sempre radial de uma carga pontual. Como eu estava dizendo, a gente já sabe calcular a força de Coulomb, que as duas cargas fazem uma sobre a outra, então a gente sabe calcular o campo. É só dividir a força que essa carga está fazendo nessa aqui, por essa carga aqui, e você obtém um campo elétrico criado pela carga aqui. Então você vê que o campo elétrico tem uma fórmula muito parecida com a da força, porque a gente só dividiu por essa carguinha, que por isso desapareceu da fórmula. Então essa é a expressão para o campo elétrico módulo, com a direção e o sentido entendidos, que a direção é radial e o sentido é para dentro se a carga for negativa e para fora se a carga for positiva. Então com isso a gente pode partir para um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo que a gente está estudando simplesmente duas cargas.